Olá, boa noite. Boa noite. Testemunha diz que Lula cobrou obra de Lago do Sítio de Atibaia e que operários tinham que trabalhar sob sigilo, sem crachás e uniforme da empreiteira. Polícia Federal indicia ex-procurador e Joesley Batista. Dono da JBS Friboi e Marcelo Miller vão responder por corrupção. Funcionário da empresa do Coronel Lima, amigo do presidente, é intimado para prestar esclarecimentos sobre reforma na casa de filha de Temer. Marcos Valério é condenado no Mensalão Tucano a 16 anos de prisão. O publicitário já cumpre pena de 37 anos pelo Mensalão petista. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Em São Paulo, um encontro promovido pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar reuniu os principais pré-candidatos à presidência da República. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB, elogiou o legado do governo Temer, mas evitou defender o próprio presidente. Disse estar otimista quanto à confirmação do seu nome para ser o candidato do partido. Defendo, cito o que foi feito, defendo a recuperação da economia brasileira, todas as reformas que são feitas e aquelas que estão em andamento. Temos uma lista de 15 prioridades. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, afirmou que torce para a liberdade do ex-presidente Lula o quanto antes, mas que tem divergências em relação aos rumos que o petista está impondo ao partido. Quanto à situação do país, afirmou que quem for eleito vai enfrentar momentos duros. Nós vamos ter que entrar numa agenda de corrigir, de arrumar a casa, que é uma agenda muito complexa e dura no primeiro momento. Reduzir despesa e aumentar a receita. Marina Silva, da Rede, disse que a reforma trabalhista precisa de reparações e negou que tenha escolhido um candidato a vice. A ex-senadora avaliou que o presidente do PPS, Roberto Freire, tem a credibilidade para assumir o papel, assim como o colega de partido, Eduardo Bandeira de Mello. Eu quero alguém que seja complementar para esse momento histórico que o Brasil está vivendo. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, disse que quer ser um presidente honesto, cristão e patriota. Afirmou que conta com o apoio de 60 parlamentares que, segundo ele, não querem manter a política do toma lá da cá. Na entrevista coletiva, se posicionou contra a concessão de um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Eu espero que isso não venha a acontecer, afinal de contas, né? Ele não tem os requisitos mínimos ainda de se mudar um regime, se bem que está buscando um habeas corpus. No meu entender, seria um esculacho da justiça brasileira. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB foi o último a falar no encontro. Disse que, neste momento, não está preocupado com as pesquisas eleitorais. Enfatizou que no dia 1º de janeiro, se for eleito, vai encaminhar algumas reformas para o Congresso Nacional, como a previdenciária e a reforma política. Ele minimizou a crítica feita ao presidente Temer no fim de semana, quando afirmou que faltava legitimidade ao MDBista. Eu disse isso, não é para tirar os méritos do atual governo, nem do presidente. É para mostrar que é difícil mesmo você, em final de governo, sem ter vindo do voto popular,
você poder implementar reformas que o país precisa e não pode adiar mais. O ex-presidente Lula será interrogado na próxima quinta-feira no processo em que é réu na Operação Zelotes, que corre na Justiça Federal de Brasília. O interrogatório está marcado para as 9 da manhã por videoconferência, já que o petista cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril. Segundo o Ministério Público Federal, Lula teria interferido na compra de caças da empresa sueca Saab pelo governo brasileiro e na prorrogação de incentivos fiscais destinados às montadoras de veículos por meio de medida provisória. Polícia Federal intima funcionário da Argeplan, empresa do Coronel Lima, amigo do presidente Temer, para prestar esclarecimentos. A suspeita é que ele seja um elo importante na investigação sobre repasses da empresa para pagar a reforma da casa da filha do presidente Temer. A informação foi divulgada pelo blog da jornalista Andréa Sadi, do G1. Onofre Jesus Sec é apontado pelo arquiteto Luiz Eduardo Visani como o principal encarregado pelas obras na casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer. Em depoimento, o arquiteto disse que Onofre, funcionário da Argeplan, acompanhou diariamente os trabalhos na residência de Maristela, em bairro Rico da zona oeste da capital paulista. Ele também contou que o funcionário da Argeplan foi destacado pela esposa do coronel Lima Filho, Maria Rita Fratesi, para coordenar e administrar toda a equipe que participaria das obras. Segundo o arquiteto, Maria Rita tratava constantemente dos detalhes dos reparos diretamente com Onofre. Outro empresário que forneceu portas e janelas para o projeto também tinha citado o nome de Onofre Sec como o principal executor da reforma, que a Polícia Federal apura ter sido bancada pela Argeplan. Onofre de Jesus Sec é tido como peça-chave na investigação. Isso porque ele era a pessoa de confiança do Coronel Lima Filho. O funcionário da Argeplan também teria relações diretas com Arlon Viana, chefe de gabinete da Presidência da República aqui em São Paulo. Hoje, Arlon é o principal interlocutor do coronel junto a Temer. O arquiteto Luiz Eduardo Visani admitiu ter recebido R$950 mil da Argeplan em dinheiro vivo para efetuar a reforma. O coronel Lima Filho chegou a ser preso na Operação Scala, mas foi solto pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Ele nem chegou a prestar depoimento, alegando problemas de saúde. O velho amigo do presidente é apontado como intermediário do pagamento de pelo menos R$1 milhão a Michel Temer no inquérito que apura se o MDBista favoreceu empresas do setor portuário. Lima Filho e o Planalto negam as acusações. Justiça de Minas Gerais condena o publicitário Marcos Valério e 2 ex-sócios dele no Mensalão Tucano. Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, também publicitários, foram condenados a 16 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de peculato, que é o desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o Mensalão Tucano foi um esquema de corrupção que teria desviado cerca de 3,5 milhões de reais de estatais mineiras. E ocorreu durante a campanha eleitoral pela reeleição de Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas Gerais em 1998. Os recursos, segundo os procuradores, foram intermediados por agências de publicidade ligadas a Marcos Valério e aos ex-sócios. Os 3 já tinham sido condenados pelo Supremo Tribunal Federal no Mensalão petista. Marcos Valério, no esquema de corrupção no governo Lula, cumpre pena de 37 anos. Ramon Rollerbach, 27 anos e Cristiano Paz, 23 anos. Eles estão presos em Minas Gerais. No Mensalão Tucano, o ex-governador Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão. Ele começou a cumprir a pena no dia 23 de maio. Por ter comandado o estado de Minas, ele está preso num batalhão do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. Azeredo sempre negou as acusações. As defesas de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach afirmaram que vão recorrer.
E ao sentenciar os três, a juíza Lucimeire Rocha disse que as consequências do crime atribuídos a eles são nefastas à população, uma vez que, quando recursos públicos são desviados, resta subtraído do povo, destinatário dos serviços públicos, o direito de viver melhor, com mais igualdade de acesso, de acordo com os altos impostos pagos neste país. Em março deste ano, Marcos Valério assinou acordo de delação com a Polícia de Minas. No ano passado, fez o mesmo, mas com a Polícia Federal. Aos investigadores, prometeu revelar outros esquemas de corrupção. Após a denúncia de um detento, a polícia apreende pendrive, anotações e chocolate em celas do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-senador Luiz Estevão, no complexo da Papuda, no Distrito Federal. As buscas foram autorizadas pela Justiça. O detento contou que políticos estavam recebendo regalias na prisão. Os chocolates e as anotações seriam do ex-ministro Gedel e os 5 pendrives de Estevão. Os 2 ficam em celas separadas. Segundo a Polícia do Distrito Federal, o ex-senador tentou se livrar de um pendrive jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e vai passar por perícia. Agora a investigação quer saber como os itens entraram na Papuda. Em 2016, Luiz Estevão, condenado por desvio de dinheiro público destinado à construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ficou no isolamento por 10 dias. Na cela dele, os agentes encontraram itens proibidos. No ano passado, foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de ter financiado uma reforma no local onde está preso. Já Gedel Vieira Lima, ex-articulador de Temer, está detido desde setembro, após a Polícia Federal encontrar um bunker com 51 milhões de reais em dinheiro vivo. O montante estava em malas e caixas em um apartamento de Salvador. Para a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro estava dividido em propina da Odebrecht, repasses do doleiro Lúcio Funaro e desvios de integrantes do MDB. Gedel alega que os valores são fruto de investimentos no mercado de incorporação imobiliária. E agora à noite, o governo do Distrito Federal afastou preventivamente 2 gestores ligados ao complexo penitenciário da Papuda. A decisão foi tomada depois da Polícia Civil encontrar os objetos proibidos nas celas do ex-senador Luiz Estevão e do ex-ministro Gedel Vieira Lima. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, será julgada amanhã pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caso seja condenada, Gleisi pode ficar de fora das eleições de 2018. Esse será o 2º julgamento de uma ação penal contra um réu com prerrogativa de foro da Operação Lava Jato. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita em setembro de 2016 por unanimidade pela 2ª turma da Corte, composta por Celso de Mello, ministro revisor da Lava Jato na turma, Edson Fachin, relator da Lava Jato, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. No documento, Gleisi, seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues são acusados de solicitar e receber R$1 milhão oriundos de um esquema de corrupção instalado na diretoria de abastecimento da Petrobras, que teria favorecido a campanha de Gleisi ao Senado em 2010. O primeiro parlamentar condenado pela Corte no âmbito da Operação Lava Jato foi o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, que recebeu a pena de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso chegou ao Supremo em março de 2015. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira o processo em que Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, é acusada de desviar R$1 milhão em verbas roubadas da Petrobras para sua campanha ao Senado em 2010. Gleisi é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro. Será o 2º julgamento no Supremo de uma pessoa encrencada na Lava Jato. No primeiro, o deputado Nelson Meurer, do PP, foi condenado a 13 anos, 9 meses e 10 dias de cadeia. A eventual condenação de Gleisi aprofundaria o abismo petista, tornando o PT mais coerente. Com filiados ilustres atrás das grades e um candidato à presidência ficha suja,
a legenda teria no comando uma condenada por corrupção em última instância. Mas a firmeza com que Gleisi se diz perseguida parece afastar essa possibilidade. Uma característica curiosa da corrupção se observa no PT. Os corruptos estão sempre nos outros partidos. Boa noite. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, encarregado de obra em sítio atribuído a Lula, diz que o petista cobrou obra no Lago da Propriedade em Atibaia. Misael Oliveira prestou depoimento como testemunha de defesa do empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Ele disse que Lula cobrou pela obra via o caseiro do imóvel, chamado de Maradona. Ele falou, o presidente está perguntando quando que vai ficar pronto o lago, quando que vai mexer no lago, o que está acontecendo com o lago. E relatou que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, também fez alguns pedidos. A primeira-dama me pediu diretamente, ela me pediu algumas coisas, o presidente, só através de recado. Ele não deixou para mim para pedir nada. Então, em todas essas quartas, ela iria com segurança e nos finais de semana. E o presidente Lula viu ele 2 vezes lá. Ao juiz, Misael disse ainda que os funcionários da obra tinham que trabalhar sob sigilo, sem crachás da OAS, na reforma da propriedade de Atibaia. Eles pediram para a gente manter sigilo, que a gente ia trabalhar no sítio do presidente. Vocês vão trabalhar no sítio do presidente, ninguém pode ficar sabendo disso, nem aqui na empresa, nem fora. Então a gente fica lá com essa ordem. E que a gente não usasse o uniforme da empresa, foi feito o uniforme para a gente ser o nome da empresa. E quem também prestou depoimento foi o ex-presidente do PT, Rui Falcão. Ele falou como testemunha de defesa de Lula. Durante o interrogatório, o juiz Sérgio Moro chegou a interromper o petista, dizendo que ele estaria fazendo propaganda de Lula ao dizer que o ex-presidente era vítima de perseguição política. Eu vou pedir que façam feito aí questões de perguntas de fato e não é propaganda política aqui, viu, senhor Rui? Rui Falcão disse não conhecer nenhum ato ilícito praticado por Lula com o objetivo de comprar apoio parlamentar, nomear dirigentes da Petrobras ou para receber vantagens indevidas. Este processo investiga se o ex-presidente recebeu o sítio de Atibaia, além de reformas, como propina das construtoras OAS e Odebrecht. Lula nega a acusação e diz não ser o dono do imóvel. O Ministério Público de São Paulo mandou arquivar, por falta de provas, a denúncia de Caixa 2 contra o ex-ministro Aloísio Mercadante, do PT. A suspeita era de que ele teria recebido R$250 mil não contabilizados para a campanha eleitoral de 2010, quando concorreu ao governo de São Paulo. A acusação foi feita pelo empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, um dos delatores da Operação Lava Jato. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou hoje ao Supremo uma nova denúncia contra o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Desta vez, a acusação é de tentar comprar o silêncio de uma testemunha na operação em que ele e o deputado Dudu da Fonte, também do PP, são alvos. Esta denúncia está sob sigilo. Em outra denúncia, que já está com o ministro Edson Fachin, Raquel Dodge pede que seja aberto inquérito para apurar se Nogueira recebeu mais de R$50 milhões do grupo JIF Friboi para apoiar a ex-presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014 e no processo de impeachment. A Polícia Federal indiciou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, por corrupção passiva e o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, por corrupção ativa. Para o delegado responsável pelo caso, há indícios suficientes de que 4 executivos do grupo corromperam Marcelo Miller, quando ele era procurador, para obter ajuda para a delação premiada do grupo. Por causa disso, em setembro do ano passado, antes de deixar o cargo, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a rescisão das delações destes 4 executivos da JF, entre eles os irmãos Batista. A fabricante de refrigerantes Dolly anunciou hoje o fechamento de sua fábrica em Tatuí, no interior de São Paulo, e a demissão de 700 trabalhadores.
A empresa está sem dinheiro para pagar seus funcionários após suas contas serem bloqueadas pela Justiça durante o processo em que o dono, Laerte Codonho, é acusado de sonegar cerca de 4 bilhões de reais em impostos. A Dolly ainda possui 2 unidades, uma em Diadema e outra no Rio de Janeiro, mas como não consegue vender o produto a grandes redes varejistas por causa das contas bloqueadas, a distribuição está sendo afetada. Segundo o comunicado oficial, a empresa confirma o atraso do salário dos funcionários e que está tomando as providências para o desbloqueio dos bens, a fim de honrar o compromisso com seus colaboradores. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, afastou o prefeito de Mauá do cargo. A decisão também impede Átila Giacomussi, do PSB, de sair do país. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e participação em esquema de desvio de verbas da União destinadas à educação em contratos para o fornecimento de merenda escolar. Giacomussi estava preso desde o início de maio na cidade de Tremembé, no interior paulista, mas foi solto na última sexta-feira por determinação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A defesa do prefeito nega. Agora o assunto do momento, a Copa do Mundo. Pela manhã, a Suécia ganhou da Coreia do Sul e a Bélgica goleou o estreante Panamá, confirmando o favoritismo. Vamos aos gols. Coreia do Sul e Suécia completaram a primeira rodada do Grupo F e teve a atuação do árbitro de vídeo na partida. O juiz Roel Aguilar, de El Salvador, não assinalou o pênalti de Kim Min-woo em Clayson. Logo em seguida, ele parou o jogo e, depois de ver o lance no vídeo, decidiu dar a penalidade a favor dos suecos. Na batida, o zagueiro Granqvist deslocou o goleiro e fez o único gol do jogo e ficou assim, Suécia 1, Coreia 0. Panamá e Bélgica abriram o grupo G, gols só no segundo tempo. Na volta do intervalo, Mertens pegou uma sobra de bola no bico da grande área e mandou o voleio de primeira, mais um golaço na Copa do Mundo da Rússia. Aos 23 minutos, De Bruyne recebeu o passe de Hazard e cruzou na medida de 3 dedos para Lukaku de cabeça ampliar o marcador. 2-0. E aos 29 minutos, De Bruyne roubou a bola e tocou para Hazard. O camisa 10 puxou o contra-ataque e passou para Lukaku definir o placar. Bélgica 3, Panamá 0. E no último jogo do dia, a Inglaterra sendo a Inglaterra em Copa do Mundo. Os ingleses passaram um sufoco danado diante da Tunísia. E olha, o gol que garantiu a vitória inglesa só aconteceu no finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, o time inglês abriu o placar após o escanteio. O goleiro Hassen, da Tunísia, defendeu uma cabeçada, Harry Kane aproveitou o rebote e mandou para dentro. 1-0 para a Inglaterra. Aos 34 minutos, Walker fez pênalti no tunisiano Youssef. Sassi bateu e deixou tudo igual. 1-1. Nos acréscimos da etapa final, Maguire desviou o escanteio e Kane, bem posicionado, completou. Inglaterra 2, Tunísia 1. E a estreia da nossa seleção ontem não foi das melhores e o lance que levou os suíços a empatarem com o Brasil foi polêmico. Bem, mas hoje, bola pra frente, nossa seleção voltou aos treinos. Em Rostov, os suíços chegaram primeiro. Logo aos 3 minutos, Dzemaili recebeu na área e mandou por cima do gol. O Brasil respondeu aos 10 minutos de partida no chute de Paulinho após boa tabela entre Coutinho e Neymar. Sommer impediu o gol. Aos 19 não teve jeito. Marcelo cruzou, a zaga rebateu e a bola sobrou para Coutinho, que arriscou de longe e fez um golaço. 1-0 para o Brasil. Nos acréscimos do primeiro tempo, Neymar cobrou escanteio, Thiago Silva foi mais esperto que a marcação e cabeceou com muito perigo, quase o segundo gol do Brasil. Aos 4 minutos da etapa complementar, Zuber empurrou Miranda na cobrança de escanteio e subiu livre para deixar tudo igual. E não passou disso. Brasil 1, Suíça também 1.
A queixa sobre o suposto empurrão no lance levou à decisão da CBF de enviar uma carta à comissão de arbitragem da FIFA, cobrando explicações pela não utilização do árbitro de vídeo no gol da Suíça. Distante dos bastidores e com foco no que vem pela frente, a seleção brasileira fez o primeiro treino em Sochi, preparatório para o duelo contra a Costa Rica na próxima sexta-feira. Neymar, Thiago Silva e Paulinho não foram para o campo e ficaram em trabalho de recuperação pós-jogo. Porém, o trio não preocupa, assim como Fred, que trabalhou normalmente e estará relacionado para a partida diante dos costarriquenhos. Há 110 anos, os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil, desde que o navio Kassato Maru atracou no Porto de Santos. Em 18 de junho de 1908, a integração da cultura oriental com a brasileira não parou mais. Pois é, e aqui em São Paulo, o passado e o futuro dessa história convivem em sintonia. É impossível não cair no clichê de que este é um pedacinho do Japão em São Paulo, mas é que das vigas de madeira até o barro usado para erguer essas paredes, tudo veio de navio de lá, para ser montado aqui no ano de 1954. Estamos no pavilhão japonês no Parque Ibirapuera. É quase um ritual. Todo representante do governo japonês ou seus parentes passam por aqui quando vêm a São Paulo. Segundo a tradição, é uma forma de respeito, né, ao povo brasileiro, que tão bem recebeu a comunidade japonesa. O atual imperador do Japão tem aqui um bonsai plantado aqui. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, quando esteve aqui, plantou também. O príncipe Akishino também plantou uma árvore aqui como lembrança. E o que dizer do bairro da Liberdade, no centro, uma mini Tóquio fora da Ásia. Nesse caldeirão tem cultura oriental, música clássica, brasileiros, japoneses e manauaras, como a família da Keila. Nossa, eu gosto muito da culinária, né? De conhecer também esse ambiente acolhedor, eles são muito atenciosos. A química tinha tudo para dar errado, afinal são culturas muito diferentes, mas os livros de história não deixam dúvidas. Lá se vão 110 anos de amizade e na São Paulo, que recebe todo mundo, também tem espaço para um Japão moderno, aquele que olha para o futuro, mas sem abandonar dos aromas e sabores do passado. É o Japão que convida o visitante a adivinhar o gosto das tradicionais balinhas de goma em formato de urso, muito comuns por lá. O passeio pela Japan House na Avenida Paulista também pode ser olfativo e até afetivo, descobrindo coisas novas, inusitadas ou simplesmente revisitando lembranças. Esse aroma que você sentiu agora é do quê? Esse daqui me lembra a casa, bebê. Te remeteu à infância, então? Sim, infância. Os últimos dias de outono, as temperaturas estão bem baixas aqui na capital paulista. Agora à noite faz 17 graus. Pois é, o final de semana foi gelado, mas hoje as temperaturas chegaram a 21 graus. Bem, vamos ver então com Mariana Armentano como fica o tempo ao longo da semana. Nesses próximos dias aqui na capital, não há previsão de chuvas e as temperaturas ficam agradáveis no período da tarde, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 23 graus com muitas nuvens. Aí na quarta-feira a máxima se mantém, mas o tempo fica mais aberto por aqui. E na quinta pode fazer até 25 graus com muito sol e pouca nebulosidade. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Conheça os cuidados a serem tomados com as crianças no inverno no Revista da Cidade desta terça, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.